Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudofq.pt. Vou resolver o Exame Nacional de Fisicoquímica A de 2020, primeira fase, Grupo 1. Deixo-te o link aqui em cima para veres o vídeo da resolução completa deste exame, em que na descrição está a lista dos temas abordados e a ligação a cada pergunta. Podes alterar a velocidade do vídeo para 1,5 e assim assistes à resolução mais rapidamente. Deixa já o teu gosto e partilha o vídeo com os teus amigos para os ajudar a estudar para o Exame Nacional e não te esqueças de comentar o que achaste destes exercícios. Segue-me também no Instagram, Twitter e Facebook para outros conteúdos e poderes me contactar quando precisares. Vamos ao grupo 1. Recriando uma das famosas experiências realizadas por Galileu, estudou-se o movimento de translação de uma esfera largada sobre um plano inclinado. Considere que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa, que é o modelo da partícula material. Admita que, em cada ensaio realizado, o módulo da velocidade, vamos ter aqui o módulo da velocidade da esfera, aumentou proporcionalmente. Então, tínhamos a velocidade a aumentar com o tempo, com o tempo decorrido. E que a resultante das forças de atrito que atuam na esfera não foi desprezável, ou seja, havia atrito. Qual dos diagramas pode representar, na mesma escala, as forças que atuam na esfera durante a descida no plano inclinado? Então, vamos ver todos os exemplos. Sabemos que existe atrito. Não existe nenhuma força a enviar o corpo para baixo, a não ser o peso. Então aqui nós temos a força gravítica ou peso, temos aqui a reação normal e é devido, aqui fazer com uma linha mais reta, é devido a esta força que a força gravítica que o corpo vai para baixo. Aqui nós vamos ter força gravítica de x, ou P de x, e aqui a normal vai ser anulada com a força gravítica de y, ou P de y. Aqui este tamanho. Aqui, força gravítica de y. Bem, as forças que existem são apenas estas. Esta está aqui, não é mencionada no exercício. Só temos o peso do corpo normal, ele está a descer o plano inclinado e a velocidade vai aumentando cada vez mais. Se a velocidade aumenta, é porque existe a força resultante, é diferente de zero, significa que a aceleração, o vetor aceleração, é também diferente de zero, significa que vai haver aceleração e a velocidade aumenta. Bem, pronto, este aqui também não tem esta força. Aqui a força de atrito, que é a força que vai se opor ao movimento. O movimento é assim para baixo, este é o sentido do movimento, considerado positivo. A força de atrito tem de se opor ao movimento. Como nós vimos aqui em cima, posso tentar representar também a força gravítica aqui. A força gravítica do eixo do x. Então, aqui à escala, a força de atrito, que é a força que se opõe ao movimento, será esta. A força de atrito será maior do que a força gravítica segundo o eixo do x. Por isso, este aqui também está errado. A resposta correta, então, é a linha A. Okay. Houve várias dúvidas, sabiam que não haveria esta força, ou alguns diziam que seria esta força para baixo. Esta força, quando nós representamos, é a força gravítica de x, ou P de x, mas se está representado o P, ou força gravítica, já não é necessário representar a força gravítica de x. Ela já está aqui, subentende-se que, de acordo com os eixos assim considerados, então, de acordo com os eixos assim considerados, já estará representada a força gravítica em x.
Então seria apenas necessário representar a força de atrito e tem de ser menor. Pergunta 2. Na recriação da experiência de Galileu foi utilizado um plano inclinado de comprimento L que está esquematizado na figura 1. Em dois dos ensaios realizados, a esfera foi largada de duas posições diferentes, daqui da posição A e da posição B, tendo-se medido o tempo que a esfera demorou a atingir a posição C. 2.1. O trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera desde a posição de onde é largada até a posição C, então depende ou não depende da posição inicial. O trabalho realizado pela força gravítica, que é trabalho do peso igual a massa vezes Q vezes altura, irá depender da posição inicial, porque se a posição inicial for A, será uma altura de A, e aqui se for B, será uma altura de B, será maior. Então, depende da posição inicial, da intensidade da resultante das forças de atrito. Então, depende ou não depende da intensidade da resultante das forças de atrito que atuam na esfera. Para calcular a força gravítica, ela só depende aqui da massa, gravidade e da altura, não depende da força de atrito. Então, aqui não depende. A força de atrito vai influenciar a velocidade com que ele atinge o chão. A força gravítica é o simétrico da variação da energia potencial gravítica e, por isso, só vai influenciar a energia potencial gravítica. A força de atrito vai retirar uma força resultante, vai diminuir a força resultante e irá influenciar a variação da energia cinética. Bem, aqui influencia a variação da energia cinética, a força gravítica, trabalho, vai influenciar aqui a variação da energia potencial gravítica. 2.2. Considere que TA e TB são os tempos que a esfera demora a atingir a posição C, quando é largada das posições A e B. Então, ela vai atingir a posição C, então vai no sentido da descida, como já tínhamos reparado em cima, determina o quociente desses tempos. Ou seja, quer saber quanto é que é TA sobre TB e mostra como chegou ao valor solicitado. Bem, aqui eles não me indicam nada, mas vamos ter que fazer através deste deslocamento. Eu aqui a altura não tenho porque precisaria do ângulo. Também o que eu tenho aqui, o que eu posso fazer é a equação do movimento e tenho aqui, este é o eixo do x, vou considerar aqui o eixo do x. Então é x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado e a distância total será x menos x0. Há várias maneiras de nós fazermos isto, mas é importante uma coisa. Se ele sai daqui do zero, o percurso até aqui abaixo, o x vai ser L. Então eu posso pôr para o tempo TA, para o A, posso pôr aqui o XA, aqui a posição inicial de A, o tempo de A, a velocidade inicial, a esfera é abandonada, a velocidade inicial é zero porque a esfera é abandonada, a aceleração só vai depender da inclinação do corpo, a aceleração vai ser igual nos dois. Se estão lembrados da expressão do plano inclinado, a aceleração é igual a g vezes sin do ângulo. Isto vem da força resultante, será igual ao P de x. Então, ficaríamos com massa vezes aceleração igual a massa g vezes o seno de x e a aceleração só vai depender do ângulo, então a aceleração é igual para os dois. Aqui o tempo vai depender da posição inicial, TA. Vamos ter atenção a este aqui. Na posição B, para fazer o xb, vamos ter x0 mais v0 tempo de B mais o meio da aceleração tempo de B ao quadrado, eu tenho que ver qual é o xb.
Para a posição B, há duas maneiras de fazermos isto. Nós podemos considerar aqui como sendo a posição xb inicial sendo 0 e a posição B sendo igual a 3 quartos de L, que é este percurso todo, que é o que falta para L. Ele já andou 1 quarto, falta 3 quartos. Ou podemos também considerar aqui o eixo sendo no 0, a posição inicial, vamos por aqui, a posição inicial de B seria 1 quarto de L e a posição final seria L. Aqui a velocidade será 0, mais 1 meio, a aceleração já vimos que é igual ao tempo de B. Fazer este cálculo, L menos 1 quarto de L igual a 1 meio de ATB ao quadrado. Fazer o mínimo múltiplo comum, vai ficar 3 menos 1, dá 3 quartos de L igual a 1 meio de AT ao quadrado de B. Então, podemos também considerar, como nós vimos, saía daqui de 1 quarto de L até L, ou podemos considerar que ele saiu do 0 e foi até 3 quartos de L. De qualquer das maneiras vai dar o mesmo resultado, vai dar a mesma distância percorrida, o mesmo deslocamento, vai dar o mesmo deslocamento, 3 quartos de L. Bem, tenho aqui uma expressão para TB, não terminei aqui a expressão para o XA, a posição final do A é L, menos 0, que era a posição que ele saía, mais aqui o meio de AT de A ao quadrado, e fica L igual ao meio de AT quadrado de A. A expressão para TA, vamos deixar aqui em TA ao quadrado, os 2 vai passar para cima, a aceleração vai para baixo, fica 2L. Aqui TAB ao quadrado, 2 passa para cima, fica 6L, a dividir por 4 e a dividir por A. O A também vem para baixo, o 2 vai para cima e fica T ao quadrado sozinho. Agora, nós queremos saber, já podemos fazer aqui o quociente destes tempos, TA sobre TB. Já posso pôr aqui a raiz, ou vou pôr aqui ainda assim, e fica 2L sobre A, 6L sobre 4A. Nós podemos cortar os L's, podemos fazer assim, podemos cortar também os A's, ou vamos deixar assim para quem tem mais dificuldade, vamos ver 2L, 4A, e fica A6. Posso cortar e o L, pois, ficou aqui bem disfarçadinho, aqui o L. Então, vamos cortar os A's e o L e fica 8 sobre 6, ou podemos simplificar 4 sobre 3. Então, o quociente de TA sobre TB é a raiz quadrada de 4 sobre 3. A dificuldade neste exercício foi através do gráfico deste esquema, perceber qual seria a posição inicial ou até mesmo nos que eu corrigi. Houve mais dificuldade em perceber qual era aqui o XB, então faziam como XB fosse este valor, mas esta é a posição inicial do B, não a posição final. Okay? Ter atenção ao gráfico, perceber qual é o sentido do movimento, não é o gráfico, é o esquema do exercício. Exercício 3. Os tempos de descida da esfera sobre o plano inclinado foram medidos indiretamente a partir dos volumes de água vertidos por uma bureta. Assim, em cada ensaio realizado, abriu-se a torneira da bureta no instante em que a esfera foi largada sobre o plano inclinado e fechou-se a torneira da bureta no instante em que a esfera atingia a base do plano. Na figura 2,
reproduzem-se duas fotografias, 1 e 2, da parte da boreta graduada em centímetros cúbicos, nas quais se observa o nível de água no início, está o início, isto é o final, de um dos ensaios. Qual foi o volume de água escoado neste ensaio? Então, temos aqui registado o volume inicial, o volume final, e para saber o volume de água escoado será volume final menos o volume inicial. Apresenta o valor solicitado com o número correto de algarismos significativos. Ora, já vamos ver aqui, esta era importante ser apresentada desta maneira, valiam 10 pontos cada exercício e quem não apresentava com o número correto já tinha logo 0. Também era necessário apresentar com as unidades e estava em centímetros cúbicos. O que surgiu muitas dúvidas foi que não parecia que o traço do menisco esteja a tocar no 1.6. Mas vamos ver aqui. Aqui ele está o valor medido. Aqui temos o volume final. Ele já passa direitinho em cima do traço de referência. É a base inferior do menisco que vai contar. Nós temos 5 e 6, vai ser 6 centímetros. E eu posso verificar que nesta escala Então, o volume final é igual a 6, ele está aqui a passar no traço, a base inferior do menisco bate em cima do 6, é 6,0, não é vírgula 1, seria aqui embaixo, mas também ele poderia estar aqui no meio. Ao estar aqui no meio, então seria 0,05, poderíamos medir. A incerteza associada a esta medição, aqui temos a menor escala 0,1, a incerteza de leitura é 0,1 é dividido por 2, então é 0,05. Eu tenho que ter dois algarismos significativos, duas casas decimais medidas. Aqui é centímetros cúbicos. Pronto. Neste havia muita tendência a não parecer que estava mesmo lá no risco e por isso alguns colocaram 1,55, vamos ver aqui a 1,5, o volume inicial a 1,5, ele passa aqui, seria 1,55, mas ele não está no meio, ele está mais na parte de baixo. E o que acontece é, se tenho aqui um erro na leitura, eu não posso pôr 0,06, 0,09, ou eu coloco que é 0 ou 5. Só posso escolher estes dois números. E aqui claramente não é 5, não é 1,55. Ele está mais perto do 6. Por estar mais perto do 6, tenho que colocar aqui 1,6 e o 0. Bem, este valor tem sempre uma incerteza, não será o 0. E estou aqui a tentar justificar os critérios do IAV, não é fácil. Foi muito discutido, pedimos para que fosse aceite 1,55, mas o IAV não... Como professor corretor, nós discutimos isso lá nos critérios de correção, não foi aceite, foi apenas aceite este valor de medição, que estava muito mais perto de 1,6, e por isso não foi aceite outro valor. Então, o valor que valia 10 pontos nesta questão era o volume final 6,00 menos 1,60 igual a 4,40 centímetros cúbicos. Bem, era necessário, se alguém colocou só 4,4, não tem errado. Se alguém colocou 4,45, também esteve errado. Era possível apresentar outra unidade correspondente, podia ser mililitros.
ou poderia ser 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Aqui por vezes 10 elevado a menos 3. Bem, a resposta correta é 4,40 cm3. 3.2. Considere que nos ensaios realizados a boreta vertia aproximadamente 1,6 cm3 de água em cada segundo. A massa volúmica da água nas condições em que foram realizados esses ensaios é de 1,0 gramas por centímetro cúbico. Quantas moléculas de água foram aproximadamente vertidas pela boreta em cada segundo? Tínhamos 1,6 cm3 de água. Para calcular moléculas tem que ver qual é a quantidade química e ainda da quantidade química também tem que ver a massa. Tem aqui a massa volúmica, então vamos calcular a massa. A massa volúmica M sobre V. Massa é massa volúmica vezes V. 1,0 gramas por centímetro vezes 1,6 centímetros cúbicos. Massa igual a 1,6 gramas de H2O. Agora, tem que saber qual é a quantidade química. Vamos à tabela periódica e calculamos a massa molar da água. Tem aqui já o hidrogênio 1,01 vezes 2, mais o oxigênio 16,00 e dá o resultado de 18,02 gramas por mol. Quantidade química é massa sobre massa molar, tem 1,6 gramas, massa molar 18,02 gramas por mol e o resultado da quantidade química é igual a 0,888. Bem, só isto não chega. Eu tenho esta quantidade química. Agora quero ver quantas moléculas corresponde a esta quantidade química. Não estão a perguntar quantos átomos de hidrogênio, aí tínhamos que multiplicar por 2. Não está a perguntar quantos átomos ao todo, seria multiplicar por 3. Estamos aqui para vermos melhor, se tiver 2 átomos de hidrogênio, então tem que multiplicar por 2, esta quantidade, ou então átomos totais são 3, só pedem número de moléculas. Não é assim tão estranho. Então, o número de moléculas, então 0,8, falta um 0 aqui, 0,888 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, e o N é 5,3, com apenas 2 algarismos significativos. Nós temos aqui com 2 e com 2. Então, 5,3 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Então, a opção correta é a linha D. Para um exercício de cotação obrigatória, tínhamos várias contas, mas não era assim tão difícil de lá chegar. Não tinha assim nenhuma rasteira fosse mais difícil. 3.2.2 nos há a pergunta que virou meme, por ser assim um pouco diferente, que o IAV já não quer saber de cronómetros para calcular o tempo, mas sim, agora é boretas. Agora é mesmo boretas. Então, 3.2.2, na tabela seguinte estão registadas as distâncias D percorridas pela esfera largada de diferentes posições sobre o plano inclinado e os volumes V de água vertidos até a esfera atingir a base do plano. Então temos as distâncias, temos os volumes que foram vertidos pela boreta. Tenho que calcular aqui, tinha uma relação atrás, se estão lembrados, acaba por ser um fluxo, é a volume ou variação de volume ao longo do tempo, mas tínhamos 1,6 centímetros cúbicos por segundo. Então, também criticaram um pouco isto de ser assim, falar de fluxo, mas conseguimos ver esta relação. Não é assim muito difícil. 1,6 centímetros cúbicos, 1 segundo. E podemos ver já neste, por exemplo, se o volume foi 3,2, é o dobro de 1,6, então posso pôr já aqui o tempo em segundos, vou representar aqui a tabela. É necessário fazermos os cálculos para representar aqui o tempo.
Pelo menos num dos exercícios é necessário apresentar, pelo menos fazer um cálculo, mostrar como é que chegaram estes valores, mas a seguir é preciso ter os valores todos aqui apresentados. Não é preciso fazer os cálculos todos, mas pelo menos um. Aqui o que é necessário? Então era termos, com base na informação que nós tínhamos, aqui 1,6 cm3 correspondia a 1 segundo. Se eu colocar aqui o volume, vou conseguir ter o tempo. Como eu quero saber é o tempo, fica 1,6, o volume vezes 1. Então basta colocar para aqui, para um destes exemplos, 3,20, 1,6 e chegamos a 2,0 segundos. Aqui tem com 3 algarismos, vou pôr aqui mais um 0, 2,00 segundos. Podíamos continuar, então era só dividirmos este valor por 1,6, 1,6, 1,6 e 1,6. Aqui também foi assim que fizemos. E ficávamos com 2,438. Aqui mais um 0, porque é um cálculo intermédio. E no final, então, ponho com os algarismos significativos corretos. 3,125 e aqui 3,500. Bem, eu nem sequer li o resto da pergunta. Então, determine o módulo da aceleração da esfera em metros por segundo. Querem saber o módulo da aceleração da esfera a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Nesta resposta, apresento uma tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico. Aqui a tabela era preciso apresentar, então isto é na folha do exame, vocês tinham que apresentar este aqui, já vamos ver quais são os dados que é preciso apresentar para a tabela. Apresente a equação da reta de ajuste a esse gráfico e calcule o valor solicitado. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Bem, como isto é um movimento acelerado, nós vimos há pouco x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. A velocidade é 0. Posso passar aqui x menos x0 para o outro lado, fico com meio de at ao quadrado e aqui a expressão será esta. Distância igual a at ao quadrado. Identifique as variáveis consideradas. Eu preciso de fazer uma equação da reta em que isto seja o y e aqui o x seja t ao quadrado para que este aqui seja o declive. Por aqui representar o declive por m. Alguns professores de matemática usam y igual a x mais b ou mx mais b. O declive aqui. Para não estar a confundir a aceleração com o declive já, porque o que nós estamos a ver aqui é que o declive será um meio da aceleração. Depois de encontrar a equação da reta, retiro o declive que obtive e ainda tenho que fazer aqui um cálculo para chegar à aceleração. Aqui o tempo ao quadrado será a variável dependente. Vou fazer um gráfico em que é y igual a fx. Será deste tipo, mas será assim em função de t ao quadrado. T será a variável independente e aqui o d será a variável dependente. Depende do t ao quadrado. Então, apresento uma tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico. Tenham sempre atenção, vejam tudo o que é preciso, sublinhem o que é necessário apresentar para não se esquecerem. Então, na folha de resposta, teria de ter aqui o gráfico da distância, ou a coluna da distância, e também aqui esta última coluna que eu vou fazer o t ao quadrado. Aqui ficará 4,00, aqui 5,94, 8,09, 9,77, 12,25. Então é preciso apresentar também esta coluna
lá na folha de prova. Apresenta uma tabela com os valores utilizados para a construção do gráfico, identificando as variáveis consideradas. Apresenta a equação da reta de ajuste a este gráfico. Então vamos lá agora representar a equação de ajuste. E vou colocar, quero que isto seja aqui o y, só para termos isto, não esquecer. Eu vou colocar isto na lista 1. Lista 1. E aqui este valor vai ser o x e tem que ser igual à lista 2. Então, vamos aqui à calculadora gráfica, vamos ao 2, fazer estatística. Eu vou colocar já aqui em cima, então, que isto é a distância, só aqui uma pequena legenda e t ao quadrado. O 1 tem, então, 3.00, distância 2.50, 2.00, 1.50 e 1.00. O t ao quadrado é 12.25, 9.77, 8.09, 5.94 e 4.00. Vamos agora fazer o gráfico. Carrego aqui graph. Vou acertar sempre aqui no 7, ver se já está certo. Vou aqui x, a lista x, o que representa a lista x, ele está aqui atrás, é o 2, então tenho que mudar aqui na lista F1 e carrego que é o 2. O y está deste lado e vou colocar a lista 1. Eu estive a configurar o gráfico 1, novamente, está aqui em cima, gráfico 1. E então vamos ao fazer o gráfico, já tenho aqui os pontos, vou calcular, faço a regressão linear F2, a reta está muito boa, o r ao quadrado, 0,997, y igual 0,245x mais 0,0355. Isto é o declive. Então, já apresentei a equação da reta, de ajuste ao gráfico, calculo o valor solicitado. O valor solicitado é a aceleração, então o declive é igual a 1/2 da aceleração e consigo tirar a aceleração é igual a 2 vezes o declive, então 2 vezes 0,245, a aceleração é 0,49 metros por segundo. Aqui só tenho a certeza de dois algarismos, como usei o volume a 1,6. Então, deixo o resultado apenas com dois algarismos. Neste exercício tínhamos que calcular a aceleração através de um gráfico. Tinha que perceber qual era... tinha que encontrar uma expressão que relacionasse a distância, a aceleração e aqui um volume de água, mas que estava relacionado com o tempo. Então, teria de ser uma equação da lei do movimento. E aqui cheguei então aqui a distância, sabemos o tempo, vimos que é pela expressão parcial do t ao quadrado. Fazendo o gráfico da distância em função do t ao quadrado, sabemos o declive e com o declive aqui calculo o valor solicitado. Eles não pediam só digo qual é o declive, então era preciso fazer já algum cálculo, estar atentos a isso. Meio de A e chegávamos ao resultado. Não era muito difícil, mas era preciso ultrapassar o facto do tempo estar a ser medido em velocidade de escoamento ou de volume de água da bureta. Espero que tenhas percebido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te esclareço. Não te esqueças de deixar o teu gosto, comenta e partilha com os teus amigos que estão a estudar para o exame. Ficas aqui com mais alguns vídeos para te ajudar a preparares o Exame Nacional e até o próximo vídeo.